Olá pessoal, no conteúdo de hoje vamos falar sobre mesas digitalizadoras, este poderoso e importante acessório para o uso com o Adobe Photoshop. Você sabe como configurar corretamente? Você sabe explorar todos os recursos que ela pode lhe oferecer? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Antes, lembre de assinar o nosso canal, clicar no sininho para receber novas notificações e também de curtir este vídeo caso você goste e, se possível, compartilhar. Roda a vinheta e pau na caixa! Para começarmos, a primeira grande questão. Eu uso o Photoshop operando o software através da utilização de um mouse. Vai fazer muita diferença comprar uma mesa digitalizadora? De imediato, com muita convicção e com muita segurança, a resposta é sim. E o porquê de tanta segurança e tanta convicção? Quando nós utilizamos um software poderoso como o Adobe Photoshop, nós vamos estar limitando aquilo que o software nos oferece como recursos se nós estivermos utilizando apenas o mouse. E por quê? Porque quando nós estamos utilizando o mouse e nós selecionamos o botão esquerdo, ele vai ter apenas duas posições, a posição ligada e a posição desligada. Assim, se nós passarmos utilizando o mouse como um pincel no Photoshop, a gente só vai ter duas condições. Ou ele vai estar ligado ou ele vai estar desligado. E aí a gente vai apenas ter a possibilidade de configurar o nível de transparência desse pincel. Já quando nós utilizamos uma mesa digitalizadora, a depender do modelo que seja esta tablet, nós vamos ter, por exemplo, a ONE by Wacom. Ela pode oferecer até 2.540 linhas por polegada de resolução e ela pode atingir até 2.048 diferentes níveis de pressão. Isso faz toda uma diferença. Por quê? Porque nós vamos simular o efeito de um pincel real sobre uma superfície utilizando a caneta sobre a tablet. Já se nós utilizarmos uma linha profissional da Wacom, como a Intuos Pro, ela vai atingir até 5.080 linhas por polegada de resolução e até 8.192 diferentes níveis de pressão. Além de também você poder utilizar até 60 diferentes níveis de inclinação da sua caneta. E esses resultados vão facilitar a sua vida e, além disso, vão também permitir que você tenha um resultado mais profissional. Tanto quando você fizer retoques diretamente sobre a imagem ou quando você vai utilizar máscaras de luminosidade que você precisa fazer retoques, que você precisa fazer correções ou que você precisa fazer intervenções na sua imagem. Então, o acessório mesa digitalizadora, ele traz infinitos recursos para tornar o seu trabalho ainda mais profissional. E para começar, nós vamos ver como configurar corretamente a nossa caneta. Primeiro que nós vamos ter ao nosso dispor a possibilidade de fazer a configuração desse acessório, tanto da mesa como separadamente as configurações da caneta que nós estivermos usando. Eu vou fazer aqui a configuração a partir do sistema operacional Mac OS X e também pode ser todos os recursos incorporados para a sua configuração na sua plataforma PC. Algumas teclas de atalho, algumas combinações de teclas de atalho, elas são diferentes para o Mac como para o PC. Então, eu vou colocar aqui, sempre que falar das teclas de atalho, eu vou colocar as duas versões, tanto o Mac OS X, como também o sistema operacional Windows. A primeira coisa que nós temos que fazer é configurar a nossa tablet. Então, nós vamos ter aqui a possibilidade de, primeiro, identificar o dispositivo que nós estamos utilizando. Eu uso uma Intuos Pro tamanho médio e ela já vai aparecer aqui para mim. Então, uma vez que está selecionado, eu posso selecionar a configuração de funções, que vai permitir com que eu faça com que todos os botões dela sejam personalizados de acordo com a minha necessidade. A sugestão que já vem presetada é a configuração que eu uso e ela já me atende perfeitamente sem nenhum problema. Mas a gente pode aqui configurar de acordo com aquilo que a gente queira. Então, se a gente quiser fazer a alteração de uma combinação, por exemplo, Ctrl S, Ctrl O, qualquer que seja a combinação de teclas que a gente usa no Photoshop, eu posso vir aqui em Keyboard e em Keystroke eu vou fazer o ajuste exatamente para aquela função. Ou eu posso ter outras funções aqui que ele já me dá a sugestão, assim como também sugestões de navegação, aplicativos que ele pode rodar.
controles on screen, e aí ele vai me dar uma série de opções para esses botões que a mesa disponibiliza. A segunda é que eu posso também fazer a configuração desse anel sensível a toque. Então ele vai me dar a possibilidade, cada vez que eu toque aqui, ele vai chavear entre diferentes funções. E aí eu já tenho o meu preset aqui para fazer rotação de tela, para fazer o auto scroll ou zoom, um keystroke aqui que eu utilizo, que é a combinação de brackets para que eu faça o ajuste do tamanho do meu pincel, e também uma segunda que eu faço a combinação de teclas para fazer o ajuste de suavidade. Então, essa é a forma como eu utilizo e cada um pode fazer a configuração da forma que quiser. Eu não utilizo as funções on-screen, né, que eu posso também fazer um controle de on-screen, né, quando eu estou utilizando uma mesa, uma tela sensível a toque, e não é o caso da nossa mesa. Então, essas são as configurações iniciais. E aí eu venho para as opções de toque, que eu não utilizo essas configurações de toque aqui, a gente pode utilizar com os dedos, a gente pode utilizar também a tablet. Então eu utilizo aqui a configuração utilizando a nossa canetinha. Então a primeira coisa que eu vou ter aqui é que eu vou ter uma área de configuração para a forma como ela vai ser sensível. Então eu tenho aqui, se eu já for um usuário mais experiente, eu vou colocar mais para cá ou mais para cá, mas eu tenho uma forma mais intuitiva ainda nessa janela de fazer a configuração. Assim como as curvas no Photoshop, eu tenho aqui essa curva aqui que eu vou definir se ela vai ser mais sensível ou se ela vai ser mais dura. Então se eu tenho aqui e eu vou desenhar aqui nessa janela ao lado, eu vou ver que à medida que eu pressiono aqui, ela vai começar aqui um pouco suave, eu vou fazendo com que ela fique mais largo aqui o meu traço. Mas se eu vier aqui e deslocar um pouco mais para baixo, eu vou ver que eu vou começar aqui muito fininho, e à medida que eu for pressionando com muita firmeza, ele vai engrossando o meu traço. À medida que eu vier com ela mais para o canto, eu vou começar ainda mais fininho, e à medida que eu for pressionando, ele vai engrossando, mas já não engrossa tanto assim, porque é preciso que eu faça muita força. Então, qual é o ideal? É que a gente encontre um meio termo aqui, para que a gente comece fininho e a gente, pressionando, vá engrossando o nosso traço. Então, é um pouquinho menos, e aí eu vou ter aqui um traçozinho mais fino, e a partir do momento que eu exerço mais pressão na caneta, que eu faço mais força aqui na minha mesa, ele vai engrossando o meu traço. E a partir do momento que eu pressiono novamente e volto a deixar mais suave, ele vai deixando com que o traço seja mais fino. Então, essa é a primeira configuração. A segunda, eu vou reduzir aqui. Ele normalmente vem com essa configuração, e eu vou remover aqui para que fique o mais rápido possível a distância entre o duplo clique, que seria o duplo clique do mouse. Então, todas as vezes que eu clicar nesse primeiro botão aqui, ele vai me dar o botão direito. Todas as vezes que eu clicar duas vezes aqui com a minha caneta, ele vai fazer a mesma que eu estivesse utilizando o botão esquerdo do mouse. Então, outra coisa que eu posso fazer é que eu posso ter aqui, ó, o duplo clique, ou eu posso ter aqui uma combinação. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse segundo botão aqui para utilizar, por exemplo, Ctrl U e ser o undo, né, para que a gente desfaça uma função, uma ação que a gente quis mudar, eu posso deixar configurado. E todas as vezes que eu fizer algo que eu não fiquei satisfeito, automaticamente, se eu apertar no botão aqui superior, na lateral da minha caneta, ele vai trazer a função undo. Outra configuração que a gente pode fazer, aqui eu também tenho, antes de fazer outra configuração, eu tenho aqui o quanto eu vou ser sensível à inclinação da caneta, se eu vou deixar ele normal, alta sensibilidade, ou se eu vou deixar normal. Então, eu geralmente gosto de deixar aqui no meio, para que ela tenha uma sensibilidade intermediária. Outra configuração que a gente pode fazer é a configuração da borracha que está aqui no topo da nossa caneta. Então, se eu utilizar aqui, eu posso fazer aqui com que
essa sensibilidade também seja da mesma forma. Ele vai me mostrar aqui de forma diferente, mas se eu quiser utilizar a borracha aqui, ele também vai, à medida que eu for pressionando, ele vai engrossando. E aí, são essas as funções de borracha que eu vou ter, ou eu posso também fazer a configuração aqui para cliques, para uma combinação de tecla, para ser uma modificação, para ser um undo, redo, e também para outras aplicações que eu possa querer, né? Então, se eu quiser selecionar que ele vá para o Finder, todas as vezes que eu utilizar a borracha que está no topo da caneta, ela vai fazer a função de me levar para o Finder, que no caso seria o Windows Explorer para os usuários de Windows. E por fim, a configuração aqui do hardware é que eu vou fazer uma adequação entre o meu monitor e a minha tablet. Por quê? Porque primeiro eu tenho que presetar aqui que eu vou utilizar a área total do meu monitor. Mas já no caso da tablet, eu vou pedir para que ele force as proporções. Por quê? Porque eu tenho proporções diferentes entre o meu monitor e a minha tablet. Então, eu seleciono e ativo aqui essa função de Force Proportions, ou adeque as proporções, né? E aí eu vou selecionar aqui, ao invés de Full para minha mesa, eu vou selecionar uma porção. E por que eu faço isso? Porque todas as vezes que eu fizer isso, eu vou fazer com que eu tenha uma área menor do que o tamanho da minha tablet, possa fazer com que eu, reduzindo essa área, eu necessite deslocar menos a minha mão para ir de um canto a outro do monitor. Principalmente quando nós trabalhamos com monitores grandes, como monitores de 27 polegadas, 28 polegadas, que é o caso do meu, até 32, ou alguém que use algum monitor maior que isso. Então, para evitar que a gente desloque muito a mão de um lado para outro na nossa mesa, a gente vai configurar dessa forma. Então, uma vez que eu estou configurado dessa forma, eu vou fazer com que o deslocamento da minha mão para um lado e para o outro seja bem menor. Se nós observarmos aqui, se nós mudarmos para Full e nós de volta mudarmos para Portion, a gente vai ver que vai ser ativada aqui a área que a gente quer definir como a área a ser utilizada. Então, eu posso definir como uma área muito pequena, mais próximo do meu lado esquerdo, e definir como essa sendo a área que eu vou utilizar. Então, qualquer movimento que eu faça suave com a mão, ele vai me levar de uma extremidade a outra, sem que seja necessário eu utilizar toda a área da mesa para deslocar o cursor de um ponto a outro, de um corner a outro da minha tela. Então, eu torno o uso da minha caneta muito mais otimizado. Eu vou fazer com que a maneira e o esforço mecânico da minha mão vai ser muito menor em relação ao deslocamento, já que eu vou estar com uma área encurtada. Vejam aqui que eu estou utilizando uma pequena área e que essa pequena área ela vai corresponder à totalidade do meu monitor. Então isso é uma forma prática, uma forma muito útil de a gente reduzir a área física que vai ser necessária ser explorada com a nossa mão para facilitar o nosso trabalho. E isso significa muito quando nós temos horas e horas utilizando este acessório, operando o Photoshop. Então é uma informação importante e que vai também ter reflexos não apenas na sua produtividade, mas também na sua saúde, uma vez que você vai precisar fazer menos esforços. E obviamente que ela vai estar sempre aqui no modo caneta, e essas são as configurações que eu vou fazer de hardware. Na sequência, o que a gente vai ver, e que é muito importante, é como nós vamos configurar o Photoshop para otimizar a utilização da nossa mesa e também as diversas teclas de atalho que vão facilitar e muito o nosso trabalho com o uso da tablet. Bem, pessoal, agora na área de trabalho do Photoshop, vamos fazer a configuração do Photoshop para extrairmos o máximo de recursos da utilização dessa importante ferramenta que é a tablet. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que configuramos no hardware a nossa sensibilidade para que ela ficasse suave. Mas será que isso foi suficiente? Vamos fazer o teste. Vamos selecionar o pincel através da pressão da tecla B, ou vindo aqui na nossa barra de ferramentas e selecionando a ferramenta de pincel. Vamos verificar a nossa configuração aqui do pincel. Está no modo normal, uma opacidade de 100% e um flow de 100%. Será que a nossa configuração do hardware foi suficiente? Vamos ver. Vou começar aqui um traço aleatório, modificando a pressão
que eu estou utilizando sobre a caneta, o que é que acontece? Nada. Por quê? Porque nós fizemos apenas a configuração do hardware. Agora nós precisamos fazer a configuração do software. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou vir aqui em Windows ou janela e eu vou procurar aqui Brush Settings ou configurações de pincel para quem usa em português. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ver que aqui eu tenho uma série de opções e a gente vai entender o que essas funções vão significar no uso conjunto com a nossa tablet. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aqui Shape Dynamics. Quando eu pressiono aqui Shape Dynamics, eu vou ver que eu tenho aqui o meu pincel apenas suavizado e ele não mudou muita coisa. Porém, quando eu clico aqui no nome Shape Dynamic, ele vai me abrir uma outra caixa de diálogo aqui que eu posso configurá-la. E o que é que eu vou fazer? O controle dessas formas dinâmicas, que controle eu disponho aqui no Photoshop? Eu estou ali com ele ligado, Fade Pen Pressure, ou seja, pressão da caneta. Então, se eu fizer aqui Pen Pressure, o que é que vai acontecer? Eu já tive uma mudança. Ele vai começar muito suave e à medida que eu for pressionando, ele vai fazendo com que o pincel fique mais largo, que é aquilo que a gente estava vendo lá. Então eu vou começar aqui agora e aí à medida que eu for aumentando a pressão, ele vai fazendo com que o meu traço fique mais largo. E mesmo assim, ele vai me dar suavidade. E quando eu retirar aqui um pouco de pressão sobre a minha caneta, ele também vai fazer com que seja variável o mesmo traço. Por quê? Porque eu já coloquei aqui o recurso de utilizar a pressão da caneta sobre a mesa como um fator que vai determinar a mudança desse formato. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é no Transfer. Então no Transfer vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho aqui o controle, ele está desligado, ele não está utilizando nenhum recurso. A mesma coisa se eu colocar aqui Pen Pressure, o que é que vai acontecer? Eu vou desmarcar, vou voltar aqui o que eu pintei. Vamos aqui dar um del, ok. E lembrem que no primeiro momento apenas o traço engrossava ou afinava de acordo com a pressão que eu fizesse sobre a tela. Agora vão acontecer duas coisas. Eu vou ter o traço ficando mais fino ou mais grosso, mas também a partir do momento que vejam aqui o que aqui está me mostrando aqui, ó, como é que está configurado aqui para a gente agora essa marcação dessa forma dinâmica aqui. Ele está começando fino e ficando grosso, mas ele também está transparente e ficando mais opaco, ficando aqui mais próximo de 100%. Por quê? Porque agora eu tenho a pressão determinando não apenas a espessura, mas também a transparência do meu pincel. Então, para que ele fique 100% opaco, eu vou precisar pressionar mais. E isso faz toda a diferença quando a gente está utilizando um retoque, por exemplo, de uma imagem, que a gente precisa fazer com que a gente tenha uma gradação dos nossos efeitos aplicados com o pincel. Então, esse diferencial vai fazer vai ter muita importância quando a gente estiver fazendo um trabalho de retoque ou quando a gente estiver fazendo um trabalho de pintura digital, que vai ser uma forma de explorar mais os recursos que a mesa nos oferece. Então vejam que para que a gente faça uma cobertura de 100%, a gente agora vai ter muito mais. Vamos deletar aqui para que a gente possa ver novamente outro tipo de ajuste. Uma vez que eu ajustei para que a gente tenha esse controle também de transparência, eu posso fazer com que essa sensibilidade à pressão seja apenas de 60%. Então, eu comecei aqui fino, vou engrossando, e quando eu pressiono um pouco mais, ele vai estar fazendo com que a cobertura seja de 100%. Então, verifiquem que agora eu já tenho uma caneta que está sensível à pressão, para a transparência e para o traço, mas que também ela está menos sensível como estava anteriormente, que estava muito transparente. Então todos esses controles são possíveis. Uma outra coisa que a gente vai poder fazer também nessa configuração é aqui em relação ao smoothing, ou seja, a suavidade desse traço. Então, se eu observar aqui, eu estou com um smooth de 10%, e se eu aumentar aqui para 25%, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer aqui o meu traço vai ficar muito mais suave. Então, se eu desligar essa função aqui, todas as vezes que eu fizer o meu traço, então vejam como o meu traço agora vai ficar
mais quebrado. Então, eu vou ter um traço aqui mais quebrado. E quando eu aumentar o nível de suavização, essas curvas que eu estou fazendo aqui com o meu traço, ela vai ficar muito mais suavizada. Então, vamos colocar aqui um smooth de 35%. E a partir do momento que eu fizer o meu traço aqui, vejam como ele vai ficar menos quebrado. Por quê? Porque a própria mesa, juntamente com o software, ela vai ter uma informação que vai ser interpretada de uma forma diferente para que essas curvas fiquem mais suavizadas. Então, isso também faz toda a diferença quando a gente está editando. Então, aqui eu faço a seleção de ligar ou desligar o Smooth, e se eu clicar aqui, ele não vai abrir nenhum tipo de diálogo, porque eu vou fazer a configuração dessa suavização aqui na barra de propriedades do Photoshop e não nessa caixa de diálogo. Então, essas são condições básicas que a gente vai ter para utilizar a nossa mesa. Outros recursos podem estar disponíveis aqui e a gente vai poder trabalhar esses outros recursos de forma diversificada. Então, o uso artístico da mesa e do software, ele é muito mais complexo e muito mais rico quando a gente utiliza esses recursos fazendo a configuração de forma correta. Na sequência, eu vou estar passando para vocês quais são as teclas de atalhos que nós devemos utilizar para explorar os recursos da nossa mesa gráfica juntamente com o Adobe Photoshop. As teclas de atalho, elas vão ser muito importantes para agilizar o processo da utilização do software juntamente com o acessório que é a mesa digitalizadora. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que aprender é que quando nós estamos com um brush ou com qualquer outra ferramenta de retoque, como o carimbo, como qualquer uma outra ferramenta que a gente possa alterar o tamanho dela, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pressionar as teclas Ctrl e Option para os usuários de Mac e Alt mais clique direito e arrastar para os usuários de PC. Se eu estou com o cursor aqui no meio da tela e eu quero aumentar o tamanho desse pincel, o que é que eu vou fazer? No Mac, eu vou pressionar Ctrl e Option e eu vou arrastar para os lados. Então, se eu arrasto para o lado direito, eu estou aumentando o tamanho do meu pincel. Se eu mantenho as duas teclas pressionadas e eu arrasto aqui pressionando sobre a minha mesa, eu vou estar diminuindo o tamanho do meu pincel. E aí a gente vai ver que nessa versão nova do Photoshop, ele vai estar aparecendo aqui, ó, a informação numérica do diâmetro e de quanto ele está suavizado ou não, e qual o nível de opacidade. Então eu estou trabalhando com um diâmetro agora de 796 pixels no meu pincel. Eu estou com uma suavidade de 0%, né, porque ele está totalmente duro, ele está em uma dureza de 100%, e ele vai estar em uma opacidade de 100%. Então, se eu mexer agora para cima, eu vou diminuir a dureza e aumentar a suavidade. Se eu puxar pressionado para baixo, eu vou voltar para uma dureza de 100%. Então, essa combinação de teclas, né, do Ctrl com Option para os usuários de Mac e da tecla Alt mais clique direito e arrastar para os usuários de PC, elas vão nos dar essas condições aqui, de aumentar ou diminuir a suavidade do pincel, aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. É a primeira tecla de atalho que nós vamos utilizar. Outra combinação de tecla muito interessante é que quando a gente utiliza a tecla Shift, e isso vale para os usuários de PC e para os usuários de Macintosh, a gente vai ter o seguinte: se eu pressionar a tecla Shift e eu desenhar aqui, eu vou estar fazendo uma linha reta. Ô Jackson, mas você utilizou um tamanho grande de pincel e você agora está com essa escama aí, ele não fez uma pintura adequada. E por que isso ocorre? Porque eu tenho aqui o espaçamento que eu devo ter entre os meus brushes. Então, se eu aumentar aqui, eu vou estar fazendo com que os meus pontos, eles vão estar aqui de uma forma pontilhada, eles vão estar mais separados. Pode até aumentar mais aqui. E ele vai ficar muito separado um do outro. E se eu mover aqui esse slider para o lado oposto, ele vai me dar aqui a condição de eu estar com uma linha com um preenchimento perfeito. A mesma coisa se eu quiser fazer uma linha vertical. Então, eu vou pressionar a tecla Shift e a partir do momento que eu desço aqui com a caneta, ele vai fazer o traço reto
no sentido vertical. Se eu clicar aqui nesse primeiro ponto, mantiver a tecla Shift pressionada e pressionar aqui, ele vai me fazer uma reta diagonal. E se eu mover aqui a minha suavidade, ele vai me fazer agora aqui uma linha com a borda suavizada. Então, são comandos que a gente vai aprendendo e vão se tornando intuitivos no nosso dia a dia e que são informações importantes para que a gente incorpore essas funções e esses recursos de tecla de atalho no nosso dia a dia. Vamos ver mais algumas teclas de atalho. Outra tecla de atalho importante é que quando eu estou trabalhando em um canvas como esse, se eu aumentar aqui o zoom e eu quiser navegar por essa tela, o que é que eu preciso fazer? Apenas pressionar a barra de espaço e ele vai automaticamente ativar a mãozinha e a partir do momento que eu pressione e arraste a caneta na minha mesa digitalizadora, ele vai deslocar para que eu possa estar navegando pela extensão, por toda a área de trabalho que eu esteja utilizando nesse momento. Outra tecla de atalho interessante é que no Mac, eu utilizando a tecla Option mais espaço, eu vou estar pressionando e arrastando, eu vou estar com zoom in, zoom out. E se for no PC, eu vou utilizar a tecla Ctrl e espaço e vai me fazer o mesmo efeito de estar utilizando o zoom. Então, pressionando essas duas teclas e arrastando pressionada a caneta na minha mesa, eu vou estar com essa função de zoom in e de zoom out. Uma outra coisa que a gente pode observar e que a gente pode explorar também são os recursos de pincéis artísticos disponibilizados pelo Photoshop e que, uma vez combinados com os recursos oferecidos pela nossa tablet, que tem vários níveis de pressão, a gente vai obter resultados diferentes. Então, vamos selecionar aqui uma cor verde, vamos selecionar aqui um verde mais escuro e vamos selecionar aqui um pincel de folhagem. Então, observem que quando eu aumento aqui o tamanho, eu vou ver que são folhagens e que ele está com uma configuração aqui de rotação. Mas a partir do momento que eu utilizar esse pincel, eu vou observar que ele vai ter um comportamento mais fluido, ele vai ter um comportamento aleatório. Por quê? Vamos entender como está configurado. Porque nessa ferramenta, nesse pincel, ele está prevendo que a cada vez que esse espaçamento for respeitado, para dar essa configuração aqui, eu vou estar trabalhando. Vejam que aqui eu tenho a forma de configurar aqui o espaçamento e a partir do momento que eu aumentar aqui o espaçamento, eu vou fazer com que essa configuração dê uma distância maior. Então, eu vou selecionar aqui, eu vou deletar e a gente vai voltar a passar o pincel. Então, observem que ele ficou mais distante. E o que é que acontece? Ele está rotacionando cada vez que ele faz a colocação aqui nesse espaçamento, as minhas folhagens elas não estão ficando com a mesma rotação. Por quê? Porque na configuração foi dito aqui ao Photoshop que ele vai ter um ângulo de rotação dessa pintura. Então eu posso aumentar esse ângulo, aumentando aqui as configurações, e cada vez que eu for pintando aqui, que eu for passando, ele vai me dar uma diferenciação. A mesma coisa se eu voltar aqui para a configuração de brush, eu diminuir aqui o espaçamento, ele vai voltar a ficar com um espaçamento mais curto e ele vai me dar uma mistura diferente. Então, novamente, eu vou apagar tudo aqui e vamos aqui, ó, suavizando e apertando, e ele vai me dando aqui uma configuração diferente desse brush artístico. Então, se eu aumentar aqui agora a distância entre eles, ele vai me dar uma formatação diferente. Então, esse tipo de pincel, quando a gente está fazendo algum trabalho artístico no Photoshop, ou algum tipo de retoque que a gente quer entrar com algum elemento que vai ser inserido na imagem, eles passam a ser recursos muito importantes, porque eles vão fazer com que a gente possa simular uma folhagem em nossa imagem, e fazendo utilização desse tipo de recurso associado aos modos de mesclagem que vão permitir que a gente faça uma introdução de novos elementos de uma maneira mais artística e de uma maneira mais realística para os nossos propósitos. Então, é importante que a gente entenda todos esses fundamentos, todos esses recursos que estão à nossa disposição e que a gente vai poder fazer com que eles trabalhem ao nosso favor
atendendo aos nossos propósitos. Então, cada vez que eu vou entendendo como funcionam essas funcionalidades, eles vão ampliando as minhas possibilidades de fazer um retoque, de fazer uma edição e de fazer uma intervenção em minha imagem de uma maneira mais profissional. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aqueles que já tinham a mesa gráfica a entender um pouco mais a sua funcionalidade, caso não conhecesse, ou para aqueles que ainda estão indecisos se trocam ou não o mouse por uma boa caneta. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, clica no sininho para estar recebendo novas notificações e, se for possível, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que a gente possa estar com o nosso canal sempre crescendo em nossa audiência. Muito obrigado e até a próxima!